linguística? Sim, variação. Cara, variação é muito legal. Variação linguística é uma parada que rola muito em vestibular. Enem, então, todo ano cobra variação linguística. Mas, afinal de contas, o que seria essa bagaça de variação linguística? Professor, bagaça? Que termo é esse? É da minha época. Muito bem, variação linguística, o que é? É a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. Primeiro, que componentes seriam esses? Em relação à história, né, o tempo que essa língua é usada, em relação aos grupos sociais em que essa língua é utilizada, em relação à região do país mesmo, onde ela é falada, e também em relação ainda à parte de estilo. O que é estilo? É o uso dela, certo? A situação de uso dessa língua. Beleza? Bem tranquilo? Então, olha, a variação ela pode ser de história ou tempo, ela pode ser regional ou de região, variação social, que tem a ver com os grupos sociais, e variação de estilo, que tem a ver com a relação de formal, informal, norma padrão, norma não padrão. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Tudo bem? Bem tranquilo? Bem na boa? Massa, suci, tranquilo, feito mousse. Nossa, que mistureba, velho! Suci, tranquilo, feito mousse. Tá, tranquilo, feito grelo, leve como a neve de boa na lagoa, manso, feito ganso, suave nessa nave, e vamos que vamos, né? Olha só, pessoal, começando então variação linguística histórica. O que significa variação linguística histórica? A variação linguística histórica é a maneira como a língua foi evoluindo a partir do tempo, certo? Veja, nossa língua portuguesa é falada há muito tempo aqui. Vamos colocar em 1500? Um marco aí, 1500, beleza, os portugueses chegaram aqui e tal, aí ela começou a misturar com a língua indígena, já contei essa história, lembra? Já contei essa história para vocês, mistura com a língua indígena, com as línguas africanas, dos escravos que estavam aqui, e essa língua transformou o português brasileiro, lembra que eu falei sobre isso? Português brasileiro, aí entre aspas, e ela vai se transformando. O maior exemplo que nós temos aí, pensa numa palavrinha que hoje você utiliza e nem pensa de onde ela veio, a palavra você. Qual que era o primórdio da palavra você? Lá atrás, os princípios da língua portuguesa, era vossa mercê. Esse pronome de tratamento era vossa mercê. Passou o tempo, essa língua evoluiu, virou vós mercê. Com mais um pouco de evolução, ela virou você. Então, essa transformação da língua, vossa mercê, que virou vós mercê, e depois virou você, essa é uma variação linguística histórica, que vem através do tempo. A evolução da língua, a transformação através do tempo. Também tem a ver com a escrita. Por exemplo, quando eu pego a palavra farmácia, isso, farmácia, põe a farmácia aí para nós aí, isso. A palavra farmácia, ela é escrita no princípio com PH, era farmácia, né? Farmácia, né? Mais ou menos por aí. Com a evolução do tempo, saiu PH e virou F. Isso também é uma variação linguística histórica. Então, a variação linguística histórica é a transformação da língua através do tempo. Uma coisa que está acontecendo muito agora, hoje em dia aí, você pega aí qualquer pessoa e pega o celular e está tirando uma foto, certo? Ah, o pessoal faz selfie, faz foto, autorretrato, como você quiser chamar. Então, a foto. Se você pensar, há 20 anos atrás, todo mundo fazia fotografia, tirava fotografia um do outro. A palavra foto, ela já é uma transformação da língua mais atual. Ninguém mais fala fotografia. Vamos bater uma fotografia? Não. As pessoas fazem o quê? Vamos bater uma foto. E ainda agora, com esse estrangeirismo que está inundando o nosso país, vamos fazer uma selfie ainda. Né? Mas então a foto e fotografia também é um tipo de evolução histórica, ou seja, a variação linguística histórica. Tranquilo? Muito fácil, né? Bem de boa. Muito bem. A outra variação que nós temos é a regional. E aí, dentro do nosso país, a gente tem uma enormidade de coisas, certo? Por quê? A variação linguística regional tem a ver com as palavras ditas em regiões diferentes, mas que representam as mesmas coisas. Por exemplo, pegar um clássico aqui, ó, a palavra aipim. Talvez na sua região você não conheça o que é aipim, mas para outras regiões do país é muito fácil o que é aipim. Por exemplo, talvez na sua região se chame-se mandioca, que é a mesma coisa. Ou ainda, em outras regiões, chamamos de macaxeira. Aipim, mandioca e macaxeira é a mesma coisa. São 3 palavras diferentes para designar a mesma coisa. Isso é variação regional. A gente tem outras coisas que a gente faz isso. Por exemplo, em Curitiba, Curitiba tem um clássico. O clássico é qual? Todo mundo come cachorro-quente com 2 vinas. Com 2 vinas. Então, em Curitiba, todo mundo come cachorro-quente com vina. O resto do país come cachorro-quente com salsicha. E para nós é tudo a mesma coisa, certo? Então, quando a gente olha para essa realidade, 2 palavras diferentes,
designando a mesma coisa. Variação linguística. Por quê? Porque a palavra vina é própria dessa região. Aí, de pensar no país, né? Pensa na enormidade. Nossa, virou um DJ. Na enormidade do país, quantas variações nós podemos ter nessa variação regional? E é óbvio que na variação regional também vai entrar o quê? Vai entrar a parte fonética, né? Porta, portinha, portão, porta, portinha, portão, né? Ou porta, portinha, portão. Certo? Essa variação fonética também entra na variação regional. Fácil? Tranquilo? Maravilha? Professor, mas não tem mais exemplos? Tem N exemplos. Só que começar a falar exemplos de variação regional, eu vou ficar aqui mais ou menos, sei lá, umas 35 horas te falando isso. E aí, nosso vídeo vai ficar, né, um pouquinho longo, né? Mas fique tranquilo, isso é muito fácil de você perceber de acordo com cada um. Beleza? Maravilha. Além dessa variação, então, da variação regional que nós acabamos de falar, temos a variação social. A variação social tem a ver com os grupos sociais mesmo, até mesmo com a relação de idade, os mais velhos com os mais novos. Veja, quando você conversa com o seu avô, já pediu para ele falar uma gíria aí do tempo dele? Ah, o brutinho, né? Ou então, com a sua avó fala assim, ah, ele era um pão, o seu avô era um pão, um pãozinho. O que significa ser um pão? Para vocês, provavelmente, é o crush. É? Pão e crush é a mesma coisa hoje em dia. Certo? Então, ai meu Deus do céu, ai, é meu primeiro crush do ano, ai o crush do mês, o crush da semana. Para sua avó era o pãozinho da semana, o pão, né? Aquele rapaz bonitinho, gostosinho, fofinho, Leonardo DiCaprio, ganhou o Oscar. Então, é isso aí. Então, essa variação social de idade. Também tem uma variação social em relação a sexo, masculino e feminino. Sim, a linguagem das mulheres é diferente da linguagem dos homens. Já viram os homens se cumprimentando? Os caras se encontram, seu brother, se xinga, se abraça, dá uns tapas no outro. Mas isso é o homem que gosta um do outro, certo? E o homem tem uma linguagem mais grotesca, né? Mais ogra, normal. Agora a mulher já, ai amiga, sua louca, ai que legal te ver aqui. Então é diferente a linguagem. Isso também é variação social, que tem a ver com masculino e feminino. Então a variação social tem, desde a relação de idade, relação de homem e mulher, tem a ver também com classe social, gente. Por incrível que possa parecer, nós temos, né, dentro das classes sociais do país, temos a diferença, infelizmente. Então, classe A, classe B, classe C, tem diferença também na linguagem, porque tem a ver com o tipo de contato com a cultura que você tem. Então, de acordo com a cultura que você tem contato, você tem uma linguagem específica para isso, certo? Muito bem, variação linguística social. Professor, mas na social entra o que mais? Gírias, grupos sociais, surfistas, os nerds, os sei lá, skatistas, cada grupo social também tem sua própria linguagem. Isso entra na variação linguística social, porque se eu não faço parte desse grupo, eu não entendo o que está dizendo. Pega uma gíria qualquer aí, por exemplo, esses dias uns alunos olharam para mim e falaram assim, e aí, professor, pode pá? Como assim pode pá? Eu queria pegar uma pá, sei lá, pode pegar pá? Não entendi nada. E até hoje não entendi. Alguém pode me explicar aí nos comentários o que é pode pá? Eu não sei o que é, até agora. O se pá eu entendi depois de um tempo, né? Ah, professor, se pá eu faço a tarefa. Se pá, pela lógica, né, talvez eu faça, eu entendi isso. Agora o pode pá, tô perdido. Me ajuda aí, comenta aí alguma coisa sobre isso. Beleza? Muito bem, então gírias entram na variação social. Maravilha. O que mais nós temos de variação linguística? Aí eu tenho a variação linguística de estilo. Essa de estilo tem a ver com a situação de uso da língua. Olha que bacana. Por exemplo, eu estou num júri e eu vou falar com o juiz. Eu não posso me dirigir ao juiz falando assim, e aí, bro, sus, tão tranquilo? Favorável? Não dá, porque a situação não me permite isso. Eu tenho que ter uma linguagem mais formal com o juiz, até porque eu não conheço ele. E mesmo que eu conhecesse, naquela situação do júri, eu tenho que ter uma linguagem adequada. Então, na variação de estilo, tem muito a ver com o que é adequado e o que é não adequado. Se eu converso com um amigo meu, eu posso usar gírias, eu posso falar de qualquer jeito, desde que a gente constitua comunicação. Beleza? Agora, se eu vou falar com alguém que eu não conheço, num outro ambiente diferenciado, a linguagem formal tem que sobressair sobre a informal. Então, quando eu falar de variação de estilo, estou falando de variação em sentido de linguagem formal e informal. Padrão e não padrão, coloquial, que é aquela do cotidiano, e a culta, que é aquela que você aprende na escola. Beleza? Muito fácil isso, né, gente? E são esses 4 modelinhos de variação linguística que nós temos. Então, histórica, relação com o tempo, regional, de acordo com a região do país, social, de acordo com o grupo social, certo?
e a de estilo, que tem a ver com a situação de uso da língua. É muito tranquilo, né? Professor, mas isso aí vai aparecer aonde para mim? O Enem gosta de colocar isso. O Enem, todos os anos, coloca umas 5 questões de variação linguística. 5. Ah, você pensa assim, professor, mas eu tenho 45, 5 são de variações linguísticas? Olha, se você acertar as 5, você já está na frente de outros que não vão acertar. Tenha certeza disso. Alguns vestibulares do país também cobram variação linguística como forma de interpretação de texto e questõezinhas voltadas para a interpretação e voltadas especificamente para esse conteúdo de variação linguística. Certo? Tranquilaço. Susse. Numa boa. Dúvidas, não? Ficou de boa? Fiquei com uma duvidazinha. Volta um pouquinho o vídeo. Assiste de novo. Estamos aí exatamente para isso. Pessoal, é isso, cara. Não tem mais o que te dizer. Apenas fique susse. Pode pá, se pá, tamo aí. É?